Olá, bem-vindos à série Esquemas de História. Nos vídeos anteriores vimos a periodização da Idade Média, vimos também a Alta Idade Média, trabalhamos o conceito de feudalismo e hoje veremos a Baixa Idade Média, esse período que vai do século X ao século XV na história europeia. Temos alguns subtópicos aqui: paz e trégua de Deus, cruzadas, renascimento comercial e urbano, inovações agrícolas, peste negra e crise do feudalismo. Vamos por partes. Paz e trégua de Deus consiste num conjunto de iniciativas, uma campanha de pacificação da Europa cristã promovida pela Igreja Católica. Lembra que lá no século X, a Europa foi invadida por vários povos não cristãos, dentre eles os vikings e os magiares. No século XI, essas invasões cessaram, mas ainda havia muitas guerras entre senhores feudais cristãos. Então, a Igreja Católica resolveu fazer uma campanha para que essas guerras entre os cristãos terminassem e canalizar essas guerras para fora da Europa. E é aí que surgem as cruzadas. As cruzadas eram expedições militares que partiam da Europa em direção ao Oriente. E os objetivos dessas cruzadas eram a expansão territorial, comercial e religiosa. A expansão territorial era do interesse principalmente dos nobres, que queriam mais territórios. A expansão comercial é do interesse dos comerciantes que querem novos produtos e novas rotas comerciais com o Oriente. E a expansão religiosa é um dos principais interesses da Igreja Católica. Canalizar a guerra para fora da Europa, gerando uma guerra santa entre cristãos e muçulmanos. O tema das cruzadas é bastante complexo. Tem alguns momentos, sim, em que há conflitos entre cristãos ligados à Igreja de Roma e os cristãos ligados à Igreja Ortodoxa lá do Império Bizantino. E também tinha alguns conflitos entre os muçulmanos de diferentes etnias. Mas, de uma maneira bastante geral, podemos dizer, sim, que é uma guerra santa entre cristãos e muçulmanos. E boa parte dessas batalhas girou em torno de tomar a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. 6 das 8 cruzadas oficiais tiveram como objetivo direto ou indireto tomar a cidade de Jerusalém. Os resultados dessas cruzadas para a Europa foi o fortalecimento da Igreja Católica e a abertura de rotas comerciais, principalmente no mar Mediterrâneo, o que gerou o renascimento comercial e urbano. Lembra lá que durante a Alta Idade Média, o comércio era fraco e boa parte da vida na Europa girava em torno do feudo, ou seja, era uma vida bastante rural. A partir do século XII e XIII começa então o renascimento do comércio das cidades. É a formação da burguesia, a classe social dos comerciantes e banqueiros. Lembra que durante a Alta Idade Média nós tínhamos uma sociedade estamental dividida em clero, nobreza e camponeses. Agora, na Baixa Idade Média, nós temos um quarto grupo aí, a burguesia. O termo burguesia vem de burgo, que era como eram conhecidas as cidades muradas da Baixa Idade Média. E essas cidades tinham surgido das feiras comerciais. Milão, Gênova, Veneza, Florença, ao sul da Europa, e Bruges e Amsterdã, no norte da Europa, eram as principais cidades comerciais da Baixa Idade Média. O renascimento comercial e urbano também foi influenciado pelas inovações agrícolas do século XI e XII, que possibilitaram o aumento na produção de alimentos, crescimento populacional, e aqueles feudos que antes tinham uma produção voltada para a subsistência passaram a gerar excedentes. Esse excedente agrícola começou a ser comercializado nas cidades. E é interessante notar o seguinte: esses gêneros agrícolas eram levados dos feudos para as cidades pelos camponeses. Então, na origem da burguesia estão os camponeses. Esses camponeses deixavam os feudos e iam para as cidades. Isso gerou um êxodo rural que acabou desestruturando aos poucos o sistema feudal. Nós podemos ver aqui uma seta que sai dessa parte que fala sobre as cidades. Nessa seta diz o seguinte: más condições de higiene. E tem uma outra seta que sai das rotas comerciais aqui abertas pelas cruzadas, que diz assim: ratos nos navios. Significa o seguinte: as cidades medievais, essas cidades da Baixa Idade Média, eram muito mal cheirosas, eram cidades sujas, cheias de ratos. E os navios que vinham do Oriente traziam boa parte desses ratos. Esses ratos tinham pulgas, picavam as pessoas ficavam doentes com a peste bubônica. E também surgiu uma epidemia de peste pneumônica que era transmitida pelo ar. Essa epidemia matou em cerca de 1/3 da população europeia. Gerou crises de fome nos lugares em que os camponeses morriam e que não tinha mais gente para plantar. Em outros lugares, gerou guerras e linchamentos. Em algumas cidades, judeus, ciganos ou estrangeiros eram culpabilizados pela peste. Senhores feudais aumentavam a carga de trabalho daqueles camponeses que tinham sobrevivido à peste. E esses camponeses se revoltavam.
ou atacando os senhores feudais, ou deixando o feudo. E isso tudo gerou a desestruturação do sistema feudal, a crise do feudalismo no século XIV e XV e o início de um novo período histórico conhecido como Idade Moderna, que veremos nos próximos vídeos. Até lá!